Olá, meu nome é Carla Giovana e hoje eu vou falar sobre os músculos anteriores do ombro. O ombro ele é dividido entre os músculos anteriores e os músculos posteriores, que são responsáveis pela flexão, extensão, abdução e rotação. Músculos anteriores do ombro, músculo deltoide. O músculo deltoide ele é um grande e potente músculo da articulação do ombro e ele possui 3 porções de origens próprias, que é a porção clavicular, que tem origem no terço lateral da clavícula, a porção acromial, que tem origem no acrômio da escápula, e a porção espinhal, que tem origem na espinha da escápula. A inserção do músculo deltoide é na tuberosidade para o músculo deltoide, húmero, e a sua inervação é levada pelo nervo axilar, um ramo do plexo braquial. O músculo deltoide tem funções como a estabilização e articulação do ombro, e a sua vascularização sanguínea é levada pelas artérias circunflexas posterior do húmero, a artéria toracoacromial e a artéria braquial profunda. A sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos axilares laterais e linfonodos apicais. O músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior é um músculo superficial que recobre a porção anterior da caixa torácica e ele tem origem na parte clavicular, que é a superfície anterior da metade medial da clavícula. Ele também tem origem na parte esternocostal, que é a superfície anterior do externo, e cartilagens costais, que vai da primeira à sexta das costelas. E também tem origem na parte abdominal, que é a camada anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Ele tem sua inserção na crista do tubérculo maior, do húmero, e a sua inervação é levada pelos nervos peitorais, laterais e medial, que se origina do plexo braquial. O músculo peitoral maior tem funções a articulação do ombro, abdução e rotação medial, e a flexão e extensão do braço. A sua vascularização sanguínea é realizada pelos ramos peitorais da artéria toracoacromial e pelos nervos perfurantes perfurantes da artéria torácica interna. A sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos axilares anteriores e linfonodos apicais. Músculo do peitoral menor. O músculo peitoral menor é um dos músculos mais superficiais da face anterior do tórax ou da parede torácica. O músculo peitoral menor ele tem um impacto significativo no movimento do braço. Ele se origina na superfície anterior das terceiras, quartas e quintas costelas e facia subjacente aos espaços intercostais. A sua inserção é no processo coracoide da escápula e a sua inervação é levada pelos nervos peitorais medial e lateral do plexo braquial. O músculo peitoral menor ele tem como funções a protração da escápula e ele também serve como um músculo acessório da respiração. O músculo peitoral menor, ele tem como vascularização sanguínea o ramo peitoral da artéria toracoacromial e também a artéria torácica lateral. E a sua vascularização linfática é pelos linfonodos axilares laterais e linfonodos apicais. O músculo peitoral menor, ele é envolvido pela fascia clavipeitoral, que é uma membrana espessa de tecido conjuntivo, que permite o deslizamento do músculo peitoral maior sobre o músculo peitoral menor. Músculo subclavo. O músculo subclavo é um músculo curto da cintura escapular e ele se encontra atrás do peitoral maior. Ele se origina na primeira costela, na borda entre o osso e cartilagem, e ele é inserido na superfície inferior da porção lateral da clavícula. Ele tem sua inervação realizada pelo nervo subclavo, um ramo do plexo braquial, e o músculo subclavo tem como função principal a estabilização da clavícula e tem como função secundária a depreciação da clavícula e a elevação da primeira costela. A sua vascularização sanguínea é principalmente pelo ramo clavicular da artéria toracoacromial e tem sua vascularização linfática realizada pelos linfonodos apicais e linfonodos infraclaviculares. Músculo serrátil anterior. Último, mas não menos importante. É um músculo em forma de leque e ele se origina na parte lateral da primeira à oitava costela e ele pode se estender até a 10ª costela e fascia profunda sobre os espaços intercostais entre tais costelas. A sua inserção é na porção superior da primeira à 2ª costela, ângulo superior da escápula, na porção intermédia da 2ª à 3ª costela, na borda medial da escápula, e também na porção inferior,
que é da quarta à nona costela, borda medial do ângulo inferior da escápula. A sua inervação é levada pelo nervo torácico longo, um ramo do plexo braquial. E o músculo serrátil anterior, ele tem como funções as articulações escapulotorácicas. Ele também movimenta a escápula anterolateralmente. Também suspende a escápula na parede torácica e também realiza a rotação da escápula. Ele movimenta o ângulo inferior lateralmente. A sua vascularização sanguínea é realizada pelas artérias torácica superior e lateral, ramos da artéria axilar, bem como também de ramos da artéria toracodorsal, ramo da artéria subescapular. A sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos axilares laterais e linfonodos apicais. Olá, tudo bem? Meu nome é Joana Beatriz e eu fiquei responsável por falar sobre a anatomia dos músculos posteriores do ombro. Eu iniciarei falando sobre o músculo do trapézio, que é um músculo superficial e largo, localizado na região posterior do pescoço e do dorso. O trapézio ele se origina na linha nucal superior do osso occipital, no ligamento da nuca e nos processos espinhosos das vértebras C7 a T12. Sua inserção é localizada no terço lateral da clavícula, no acrômio e na espinha da escápula. O trapézio ele é dividido em 3 partes com funções distintas. A porção superior ela eleva a escápula, a porção média retrai a escápula e a porção inferior deprime a escápula. Essas 3 porções têm a função conjunta de rotação superior da escápula, que é importante para elevar o braço acima da cabeça. A inervação motora do trapézio é composta pelo nervo acessório e a inervação sensitiva pelos ramos do plexo cervical da C3 e C4. E, por fim, a vascularização sanguínea do trapézio é composta principalmente pela artéria cervical transversa e a linfática pelos linfonodos cervicais profundos e linfonodos axilares, dependendo da região que for drenada. O músculo latíssimo do dorso é um dos maiores músculos do corpo humano e está localizado na região posterior do tronco. Ele se origina nos processos espinhosos das vértebras T7 a T12, na face toracolombar e na parte posterior da crista ilíaca, também da 9ª à 12ª costela e no ângulo inferior da escápula. Ele está inserido no sulco intertubercular do úmero, também chamado de sulco bicipal, e é inervado pelo nervo toracodorsal da C6, C7 e C8. O latíssimo do dorso ele possui diversas funções, como a adução, extensão e rotação medial do braço. Ele também auxilia na elevação do tronco, como ao escalar, o nadar, e uma função acessória dele é na respiração, quando a inspiração é forçada. A vascularização sanguínea do latíssimo do dorso é composta pela artéria toracodorsal e a veia toracodorsal, e a vascularização linfática é composta pelos linfonodos subescapulares, centrais e apicais. O músculo levantador da escápula, ele origina-se nos processos transversos das vértebras cervicais de C1 a C4. A sua inserção está localizada no ângulo superior da escápula e ele é inervado pelo nervo dorsal da escápula e ramos do plexo cervical. Como o próprio nome do músculo diz, ele tem a função de elevar a escápula, tem também a função de rotação medial da escápula, de inclinação lateral do pescoço e também ajuda na extensão cervical. A vascularização desse músculo é composta pela artéria cervical transversa e a linfática é composta pelos linfonodos cervicais profundos e superficiais. Irei falar agora sobre os músculos romboides maior e menor. O menor origina-se nos processos espinhosos das vértebras C7 e T1 e no ligamento nucal, e o maior nos processos espinhosos das vértebras T2 a T5. Ambos os músculos, tanto romboide maior quanto menor, estão inseridos na borda medial da escápula, só que o menor está inserido acima da espinha da escápula e o maior abaixo da espinha da escápula, e ambos são inervados pelo nervo dorsal da escápula, da C4 e C5. Esses músculos têm a função de adução, elevação e rotação inferior da escápula e também de estabilização da escápula contra o tórax. A vascularização sanguínea desses músculos é composta pela artéria dorsal da escápula e veia dorsal da escápula e a linfática pelos linfonodos subescapulares e cervicais profundos. O músculo supraespinal é um músculo do manguito rotador que origina-se na fossa supraespinal da escápula e está inserido na faceta superior do tubérculo maior do úmero, e a sua inervação é composta pelo nervo supraescapular da C5 e C6. O músculo supraespinal, ele atua na abdução do braço nos primeiros 15 graus. Ele atua também na estabilização da cabeça do úmero na cavidade glenoidal e também trabalha em conjunto com os outros músculos do manguito rotador.
Sua vascularização sanguínea é composta pela artéria supraescapular e pela veia supraescapular, e a linfática pelos linfonodos subescapulares e cervicais profundos. O músculo infraespinal também é um músculo do manguito rotador, que origina-se na fossa infraespinal da escápula e está inserido na faceta média do tubérculo maior do úmero, e a sua inervação é composta pelo nervo subescapular C5 e C6. O músculo infraespinal tem a função da rotação lateral externa do braço e de estabilizar a articulação do ombro, mantendo a cabeça do úmero centrada na cavidade glenoidal, e também ele atua com os demais músculos do manguito rotador. Sua vascularização é composta pela artéria subescapular e a artéria circunflexa escapular, e a sua vascularização linfática é composta pelos linfonodos subescapulares e axilares posteriores. O músculo redondo menor origina-se no terço superior da borda lateral da escápula e está inserido na faceta inferior do tubérculo maior do úmero. Sua inervação é composta pelo nervo axilar da C5 e C6. Suas funções são a rotação lateral externa do braço, ele auxilia na estabilização da articulação glenohumeral e também auxilia ligeiramente na adução do braço. Ele é vascularizado pela artéria circunflexa escapular e a artéria circunflexa humeral posterior, e a sua vascularização linfática é composta pelos linfonodos subescapulares. O músculo redondo maior, ele origina-se no ângulo inferior da escápula, na sua face posterior, e a sua inserção é localizada no lábio medial do sulco intertubercular do úmero, e ele é inervado pelo nervo subescapular inferior. Uma observação sobre esse músculo é que, apesar de estar próximo, ele não faz parte do manguito rotador. O músculo redondo maior, ele possui a função da rotação medial interna do braço, adução do braço, extensão do braço a partir da posição flexionada, e também auxilia o latíssimo do dorso em movimentos de força. Sua vascularização é composta pela artéria subescapular e a artéria circunflexa humeral posterior, e a vascularização linfática pelos linfonodos subescapulares. O músculo subescapular, ele origina-se na fossa subescapular da face anterior da escápula, e a sua inserção é localizada no tubérculo menor do úmero. A sua inervação é composta pelos nervos subescapulares superior e inferior da C5 e C6. O músculo subescapular tem as seguintes funções. Ele tem a função da rotação medial interna do braço, da adução do braço e estabilização da articulação do ombro. Ele mantém a cabeça do úmero encaixada na cavidade glenoidal. Sua vascularização sanguínea é composta pela artéria subescapular do ramo da artéria axilar, e a vascularização linfática dele é composta pelos linfonodos subescapulares, axilares centrais e apicais. Olá, meu nome é Maria Júlia. Fiquei responsável para falar dos músculos do braço. Eu vou começar falando do músculo bíceps braquial. Ele é um músculo encontrado na parte do úmero, no braço, na parte anterior do úmero. Ele é formado por duas cabeças, por isso o nome bíceps braquial. Ele é formado por uma cabeça longa e pela cabeça curta. A cabeça longa se origina no tubérculo supraglenoidal da escápula, e a cabeça curta é pelo processo coracoide da escápula. Essas duas cabeças se juntam e se inserem no tubérculo radial do rádio, que é o osso do polegar, que inclusive é o osso responsável pela inserção desse tipo de músculo. Aí, continuando, essas duas cabeças se juntam no tubérculo radial do rádio e na fáscia do antebraço, por meio da aponeurose bicipital. Nesse músculo, acontece a sua inervação pelo nervo músculo cutâneo, que vai do C5 ao C6, né? A sua vascularização é pela artéria braquial e pela veia braquial, e as funções, né, desse músculo é a flexão do cotovelo, que é dobrar o braço, a supinação do antebraço, que é conseguir virar a palma da mão para cima, e também pela flexão do ombro. Bom, continuando com os músculos do braço, né? Agora eu vou falar do músculo braquial, que ele é um músculo mais interno do braço, então ele é encontrado mais adentrando do braço mesmo, e ele se encontra mais especificamente embaixo do músculo bíceps braquial. Ele tem uma função super importante, que é a marca registrada, vamos dizer assim, do músculo, que ele é responsável pela flexão do cotovelo. Ele é responsável predominantemente desse movimento. Ele se origina na metade distal, que é a parte de baixo, de frente ao úmero, que é o osso do braço. A sua inserção é na tuberosidade da una, que é um dos ossos do antebraço.
A sua função principal, que é como eu falei, é flexionar o cotovelo, que esse movimento também ele pode ser, né, feito tanto com a mão virada para cima quanto para baixo. A sua inervação é pelo nervo músculo cutâneo, mas também o nervo radial, né, também ajuda nessa inervação. E mesmo que o músculo bíceps seja mais conhecido e mais estudado, o músculo braquial ele é mais forte, né, na parte de flexão, porque ele age direto no osso da una, que não gira na pronação e supinação como o rádio. Bom, o músculo coracobraquial, ele se origina no processo coracoide da escápula. Ele é literalmente um ganchinho que sai da escápula. A sua inserção é na metade média da parte interna, medial do húmero. A sua função, ele ajuda literalmente a flexionar o braço. O movimento de ir e voltar, de dobrar o braço para frente e para trás. A sua inervação também é pelo nervo musculocutâneo. E uma coisa interessante, né, sobre esse nervo é porque o nervo musculocutâneo, ele literalmente passa por dentro desse músculo coracobraquial. E a sua função, de uma forma mais resumida, ele dobra o cotovelo. Ele ajuda o braço a fazer o movimento de ir e voltar. Ele afasta o braço e ajuda o braço a voltar para perto do corpo. Bom, falando do último músculo do braço, que é o tríceps braquial, ele é um osso bem longo, ele é bem grande, que fica na parte de trás do braço. Ele é oposto ao bíceps. Ele é formado por 3 cabeças: a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. A cabeça longa, ela se origina no tubérculo infraglenoidal da escápula, que é abaixo da cavidade que articula o húmero. A cabeça lateral, ela se origina na parte de cima e lateral do húmero. E a medial é na parte de baixo e interna do húmero. É a parte mais profunda. A sua inserção são todas as 3 cabeças que se juntam e se inserem no olecrano da una. É uma pontinha do cotovelo que a gente sente. Essa pontinha aqui do cotovelo é a junção dessas 3 cabeças. A sua inervação é pelo nervo radial. Oi, meu nome é Evelyn e eu vou falar sobre os músculos anteriores de antebraço. Esses músculos eles são responsáveis pela flexão, extensão, pronação e supinação. Eu vou dar início falando dos músculos superficiais e um deles é o pronador redondo. Ele tem origem na cabeça humeral pelo epicôndilo medial do húmero e na cabeça ulnar pelo processo coronoide da una. Sua inserção é na face lateral do rádio e sua inervação é nos nervos medianos C6 e C7. Sua função é a pronação do antebraço e a flexão do cotovelo, e sua vascularização é as artérias braquial, radial e ulnar. O músculo superficial é o flexor radial do carpo. Ele tem origem no epicôndilo medial do húmero e sua inserção é na base do segundo metacarpo. Sua inervação é pelos nervos medianos e sua função é a flexão e abdução do punho. E sua vascularização é pela artéria ulnar. O palmar longo, ele tem origem no epicôndilo medial do húmero, sua inserção é na aponeurose palmar, sua inervação é nos nervos mediais C6 e C7, e sua função é a flexão do punho e a tensão da aponeurose palmar, e sua vascularização é na artéria ulnar. O flexor ulnar do carpo tem origem na cabeça humeral pelo epicôndilo medial do húmero e na cabeça ulnar pelo olecrano da una. Sua inserção é no osso pisiforme, amato e na base do quinto metacarpo. Sua inervação é no nervo ulnar e sua função é a flexão e adução do punho. Sua vascularização também é pela artéria ulnar. Agora, indo para os músculos intermediários, a gente tem o flexor superficial dos dedos. Sua origem na cabeça húmero-ulnar é pelo epicôndilo medial do húmero e pelo processo coronoide da una. E na cabeça radial é pela face anterior do rádio. Sua inserção é nas falanges médias do segundo ao quinto dedo e sua inervação é pelo nervo mediano. Sua função é a flexão das articulações interfalângicas proximais e metacarpofalângicas do segundo ao quinto dedo e a flexão do punho. E sua vascularização é pela artéria ulnar. Agora, indo para os músculos profundos, a gente tem o flexor profundo dos dedos. Ele tem origem na face anterior da una e na membrana interóssea, e sua inserção é nas falanges distais do segundo ao quinto dedo.
Sua inervação é no nervo mediano, os dedos 2 e 3, e no nervo na é os dedos 4 e 5. Sua função é a flexão das falanges distais, do segundo ao quinto dedo, e sua vascularização é a artéria interóssea anterior e nos ramos musculares da artéria ulnar. Ainda nos músculos profundos, a gente tem o flexor longo do polegar. Ele tem origem na face anterior do rádio e na membrana interóssea, e sua inserção é na base da falange distal do polegar. Sua inervação é no nervo interósseo anterior, no ramo do nervo mediano, e sua função é a flexão da falange distal do polegar e a oposição do polegar, e sua vascularização é a artéria interóssea anterior. Então, para finalizar, nos músculos profundos, a gente tem um pronador quadrado. Ele tem origem na face anterior distal da ulna e sua inserção é na face anterior distal do rádio. Sua inervação é no nervo interósseo anterior, no ramo do nervo mediano, e sua função é a pronação do antebraço. E sua vascularização também é na artéria interóssea anterior. Para os músculos posteriores do antebraço, estes são os músculos que são responsáveis pela extensão do punho, dedos além da supinação. Na camada superficial temos o bráquio radial, com origem na crista supracondilar lateral do húmero. Sua inserção se dá na face lateral do rádio, próximo ao processo estiloide, e a sua ação é de flexão do antebraço. Sua inervação se dá com o nervo radial C5, C6 e C7. O extensor radial longo do carpo, origem crista supracondilar lateral, inserção base do segundo metacarpo. Função, extensão e abdução do punho. Inervação, nervo radial C6 e C7. Antes de se dividir, extensor radial curto do carpo. Origem epicondolateral do húmero. Inserção base do terceiro metacarpo e a sua ação é de extensão e abdução do punho. Inervação, é um ramo profundo do nervo radial C7 e C8. Extensor dos dedos. Origem epicondolateral do húmero. Sua inserção se dá nas expansões extensoras dos dedos 2 a 5. E a sua função é de extensão dos dedos e do punho. Inervação se dá com o nervo interósseo posterior, ramo do radial C7 e C8. Extensor do dedo mínimo. Origem no epicondolateral. Inserção na expansão extensora do quinto dedo. Sua ação é de extensão do dedo mínimo. Sua inervação está no nervo interósseo posterior, C7 e C8, e extensor ulnar do carpo. Origem no epicondolateral e ulna. Inserção base do quinto metacarpo. Sua ação é de extensão e adução do punho, e sua inervação se dá no nervo interósseo posterior, C7 e C8. O ancone, origem epicôndila lateral, inserção olecrano da última, e sua ação é de estabilizar o cotovelo e auxiliar na extensão. Sua inervação se dá com o nervo radial C7, C8 e T1. Na camada superior profunda, vamos ter o supinador com origem no epicôndilo lateral, ligamento colateral e radial e crista da ulna. Inserção na face lateral do rádio e sua ação é de supinação do antebraço. Inervação, nervo interósseo posterior, C6 e C7. Abdutor longo do polegar. Origem na face posterior do rádio e ulna. Sua inserção, a base do primeiro metacarpo, e sua ação é de abdução e extensão do polegar. Sua inervação é do nervo interósseo posterior, C7 e C8. Décimo músculo, nós temos com a extensor curto do polegar, origem radiodistal, inserção na falange proximal do polegar, função, extensão do polegar, e a sua inervação seria no nervo interósseo posterior, C7 e C8. O extensor longo do polegar tem como origem a ulna e membrana interóssea. Sua inserção na falange distal do polegar e sua ação seria de extensão do polegar. Inervação são os nervos interósseo posterior, C7 e C8. E extensor do indicador, na origem da ulna distal. Sua inserção na expansão extensora do dedo 2. E ação, extensão do dedo indicador. A sua inervação, nervo interósseo posterior, C7 e C8. Como vimos, o antebraço é uma verdadeira engrenagem muscular, com funções coordenadas por nervo, médio do plexo facial. Saber sua origem
E a inervação de cada músculo é essencial para profissionais da saúde compreenderem desde movimentos simples até diagnósticos clínicos. Muito obrigado. Chamo Anivaldo e falarei agora sobre os músculos intrínsecos da mão. Os músculos intrínsecos da mão, eles são responsáveis pelos movimentos finos e precisos dos dedos, além de estabilizar articulações das falanges, e eles se dividem em 3 grupos principais: músculo da região tenar, músculo da região hipotenar e músculos do grupo central. Os músculos da região tenar, esses músculos são responsáveis pelos movimentos do polegar e estão localizados em sua base. Temos o abdutor curto do polegar, que a origem deles é no escafóide trapézio. Sua inserção é na base da falange proximal do polegar. Tem a função de abdução do polegar. Sua inervação é no dedo médio, no nervo médio. Sua vascularização é na artéria radial. Temos também o flexor curto do polegar. Ele se origina no trapézio e ligamento flexor. Sua inervação é na falange proximal do polegar. Tem a função de flexão, como o nome diz, do polegar. Sua inervação é no nervo mediano e, em parte, no nervo ulnar. Sua vascularização também é feita pela artéria ulnar. E temos o oponente do polegar, que se origina no trapézio. Sua inserção é no primeiro metacarpo. Sua função é de oposição do polegar. Ele permite que o polegar toque os demais dedos. Sua inervação é no nervo mediano e a vascularização é pela artéria radial. Já os músculos da região hipotenar, esses músculos controlam os movimentos do dedo mínimo e estão localizados em base do dedo mínimo. Temos o abdutor do dedo mínimo, que ele se origina no pisiforme e ligamento pisiforme. Sua inserção é na falange proximal do dedo mínimo. Tem a função de abdução do dedo mínimo. A inervação é no nervo ulnar e a vascularização é na artéria ulnar. Temos também o flexor curto do dedo mínimo. Ele se origina no amato e ligamento flexor. Sua inserção é na falange proximal do dedo mínimo. Sua função é a flexão do dedo mínimo. E inervação é no nervo ulnar, vascularizado pela artéria ulnar. E temos o oponente do dedo mínimo, que a origem dele é no amato. Sua inserção é na quinta falange. Tem a função de oposição do dedo mínimo. Ele permite que se aproxime dos outros dedos, no caso. Sua inervação é no nervo ulnar e é vascularizado pela artéria ulnar. Já o terceiro grupo é os músculos do grupo central. Esses grupos controlam os movimentos dos dedos e estão localizados no meio da mão. Temos os lumbricais, que são 4, que se originam nos tendões dos flexores profundos dos dedos. Sua inserção é nas expansões extensoras das falanges. Tem a função de flexão das articulações metacarpofalângicas e extensão da articulação interfalângicas. A inervação dele é no nervo mediano, para os 2 primeiros lumbricais, e no nervo ulnar, para os 2 últimos lumbricais. A vascularização dele é pelas artérias digitais. Também temos os interósseos dorsais, que eles se originam nas superfícies do metacarpo. Sua inserção é nas bases das falanges proximais e expansões extensoras. Ele tem a função de abdução dos dedos e flexões das artérias metacarpofalângicas. Sua inervação é no nervo ulnar. A sua vascularização é pelas artérias digitais. E temos os interósseos palmares. A sua origem é nas faces palmares dos metacarpos. A sua inserção é nas bases das falanges proximais e expansões extensoras. Sua função é a adoção dos dedos, movimento em direção ao dedo médio, no caso. A inervação dele é pelo nervo ulnar e sua vascularização é pelas artérias digitais. Bem, os músculos intrínsecos da mão, eles são fundamentais para a realização de movimentos delicados e para a formação de preensão da mão. É essencial para muitas atividades diárias, como tocar piano, digitar, escrever, pegar um copo, por exemplo. Eles são extremamente importantes, além de trabalhar em conjunto com os músculos extrínsecos, né, para garantir uma força maior. Bem, é isso e obrigado.